as armas do anticristo. Diz assim, podemos? Filhinhos, já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos, porque onde conhecemos que já é a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Pai e no Filho. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Bondoso Deus e eterno Pai, te bendizemos, ó Deus, por tua palavra lida. Te louvamos, ó Pai, pela graça de termos em nossas mãos a palavra da vida. E agora, ó Pai, nesse momento, ó Deus, que será ministrada a tua palavra, novamente eu venho te pedir, ó Pai, o teu favor. Sabemos, ó Deus, que só tu podes, nada podemos fazer se tu não fizeres por nós. Por isso eu te peço humildemente que tu venha nessa manhã, fazer notória a tua presença e falar aos nossos corações, Senhor, ministrar nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, carecemos de ouvir a tua voz, precisamos ser edificados por ti. Então, ó Pai, manifesta o teu favor, glorifica o teu nome, fala aos nossos corações, visita o teu povo, visita a tua igreja, e no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, eu repreendo todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo, em nome de Jesus. Visita, ó Espírito, cada lar, cada família que nesta hora está conectada na unção que está nesse lugar, da tua palavra, da tua presença, Senhor. Este povo não está conectado com nada mais, nada menos a não ser contigo, porque nós nada temos a oferecer, e tudo isso que está acontecendo nesta hora, ó Pai, é a tua atuação. Por isso, visita, eu te peço, cada lar, cada família, cada veículo daquele que porventura esteja nos assistindo através de uma transmissão no celular, em seu carro. Visita nesta hora, trazendo a tua paz, trazendo a tua libertação. Pai, contendo para cada lar, cada família nesta hora, libera a tua palavra de instrução, libera a tua palavra de cura, de libertação, glorifica o teu nome, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Eu peço aos amados que se assentem, por favor. Glória a Deus, agradecendo a Deus por esse momento, e aos nossos visitantes, a esposa do nosso irmão Denis, o seu filhinho, a nossa irmãzinha que ele está também. E eu creio que dizer que é a última hora seria ser redundante, não é verdade? As evidências que estamos nas últimas horas gritam pelos sinais da natureza, gritam pela apostasia que tem acontecido no meio do povo de Deus. Então, dizer que é a última hora
já nem precisa, porque realmente estamos nas últimas horas. Nunca se viu em todo o mundo tanta apostasia como se vê hoje. Nunca se viu tantas catástrofes naturais como se vê hoje. Nunca se viu tanta depravação moral como se vê hoje. Até mesmo Sodoma e Gomorra não havia a depravação moral que há hoje. Não há registros na Bíblia, em Gênesis, de pedofilia. Não havia, não há registro. Então, observar tudo que está acontecendo no cenário geopolítico, o cenário natural, grita que já é a última hora. A ciência se multiplicando a níveis inimagináveis. Quem poderia imaginar que alguém poderia ser transplantado de coração ou de rins? Então, observar tudo isso, entender que já é a última hora, é importante. De alguma forma isso nos acorda, nos desperta para entender em que tempo nós estamos vivendo. Porque ao mesmo tempo que todo esse cenário evidencia que é a última hora, junto com ele vem o que está escrito aqui: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste, vem o anticristo. Também muitos têm se feito anticristos. É algo muito amplo e não daria para falar em uma só mensagem tudo que deveríamos falar do anticristo. Mas uma das coisas importantes, entendendo que estamos numa batalha espiritual, é entender as armas do inimigo. Todo país em guerra, todo exército em guerra, sempre prima por estudar as armas do seu oponente para poder revidar a altura. E o anticristo tem armas poderosas, não mais poderosas do que a nossa arma, mas são poderosas. E muitos têm sido vencidos pela arma do anticristo, simplesmente porque não usa as armas que nós temos para lutar. E Paulo escreveu lá no livro de Coríntios que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus. Então, antes de observarmos as armas que nós temos, sabendo que já estamos usando a arma que nós temos, e a arma que nós temos para usar nessa hora é aquilo que está no livro de Efésios 10, a espada do Espírito. E nessa manhã iremos usar esta espada, essa palavra, para combater os anticristos. Então vamos usar essa espada? Pois é, aperte os cintos, desembanhe a sua espada e se prepare, porque a guerra já começou. A arma poderosa que o anticristo tem para usar contra a igreja, infelizmente, e tem vencido a muitos, é a mesma arma que o diabo usou lá no deserto quando Jesus estava. É a mesma arma. O diabo será sempre o mesmo diabo, e as armas que ele vai usar é a mesma. E qual foi a arma que o diabo usou contra Jesus? A própria Bíblia. O diabo é astuto, ardiloso. Ele não é como alguém pensa, um cão rabudo, inconsequente. Não, ele é ardiloso. Ele descobriu que do lado de fora seria difícil de vencer a igreja. Ele pensou, já que eu não posso com ele, vou me juntar a eles. E foi falado pelo nosso diácono Raí, que Paulo vaticinou, isso está no livro de Atos dos Apóstolos, que depois da sua partida,
entrariam no meio lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Mas é muito evidente a estratégia do inimigo. Se ele usasse qualquer coisa para tentar tirar você da realidade bíblica, você não iria aceitar, iria? Se chega um camarada com um turbante, cheio de coisa, você iria ouvir? Claro que não. Então, Paulo disse também que ele se transfigura em anjo de luz, se transfigura em ministro, e muitas pessoas têm caído. Então observe, uma das armas que o inimigo tem e usa até hoje é propor, entrar na mente nossa e dizer: você não é feliz porque você não tem aquela casa, porque você não tem aquele carro, e faz como fez com o diabo, faz como fez com Jesus. O diabo fez, mostra as riquezas e diz: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Aposto que Jesus veio pregando mensagem de arrependimento. Hoje, falsos mestres, ao invés de dizer arrependei-vos, prega o quê? Venham receber a sua bênção, que Jesus te ama. Isso soa tão bonito, né? Claro que Jesus nos ama. Só que se não estamos em Cristo, o nosso pecado faz uma parede e somos inimigos de Deus. Dizer para alguém que está no pecado que Jesus ama ele é uma mentira, porque ele está separado de Deus. Imagine a cena: o camarada acaba de vir de um motel, acabou de cometer um adultério contra a sua esposa, e vem dirigindo e para num sinal, e alguém evangeliza ele: meu amigo, Jesus te ama. Ele para e pensa: não pequei tanto assim, Jesus me ama. Não, irmãos. Jesus disse, a Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Aquele que me ama faz o que eu mando. Então, dizer que Jesus ama alguém que não está nem aí para ele, não é o da Bíblia. E o que a Bíblia diz, irmãos? Vamos fazer um treinamento de evangelismo na Bíblia? Começa por quem? Na Nova Aliança começa com João. A lei e os profetas duraram até o João. João Batista começa a pregar e batizar, e ele fala o quê? O que ele diz? Olha, Jesus ama vocês, e ele está vindo aí. Foi isso? O que ele fala? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí tinha uns que eram judeus, filhos de Abraão, né? Que aí vinham todo pomposinho, acho que devia até com cachecol para ser batizado. E como João tinha revelação, e ele sabia, e ele fala assim: já está posto o machado à raiz de toda árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista não perdoou nem os judeus. E olha que o evangelho primeiramente foi pregado a quem? Aos judeus. Agora aparece alguém dizendo: vem para a igreja, que Jesus vai mudar a tua vida, você vai arrumar um casamento, você vai ganhar uma casa própria, você vai ser feliz. E tem mais uma coisa: agora é a sua vitória. Alguém já encontrou esse versículo na Bíblia? Agora é a sua vitória? Eu nunca achei. Eu já achei assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E alguém fala: puxa, pastor, mas aí fica um evangelho tão simples, meu amigo. Por que tu acha que aquele cara maravilhoso que cheirava cocaína, gastava o seu dinheiro, bebia, agora parou de cheirar? É porque ele conheceu não um Deus que pode dar uma casa, um carro, ele conheceu um Deus que pode dar uma paz que o mundo não pode dar. Mas ele entra na mente das pessoas e diz para ela: você não é feliz porque você não tem aquela casa. E o cidadão que é infeliz porque não tem Jesus, cria um devaneio na sua mente, ele pensa que ele não é feliz por causa disso.
Mas vamos continuar. João Batista pregou o quê? Arrependimento. Aí Jesus veio, né? Ele refrescou. O que ele fala? A mesma coisa. Ele entra em Jerusalém e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele nos falou: olha, eu amo vocês. Não. A pior coisa que tem, irmão, quando alguém se aproxima de Deus achando que merece alguma coisa. Nós somos salvos pela graça, mas para que entrarmos nessa graça, há necessidade de arrependimento. Aí Pedro, naquele dia, aquela multidão de pessoas vai pregar, e o que Pedro prega lá em Atos dos Apóstolos foi o quê? Arrependei-vos. Engraçado, né, irmão? Talvez se eu estivesse contando uma historinha legalzinha, talvez eu teria muito like, né? Mas quando você fala a Bíblia, as pessoas não querem. As pessoas querem algo que seja mais agradável, mas foi o que Pedro falou. Aí vem o grande apóstolo Paulo, o que escreveu quase a maioria das cartas do Novo Testamento. Aí Paulo chega no Areópago com muita educação, né? Aí todo mundo pensou assim: ai, que legal. Ele falou: eu queria falar para vocês que eu estou vendo aqui um monte de altares, e tem um altar aqui ao Deus desconhecido. Eu quero falar desse Deus. Aí quando eles pensaram que Paulo ia dizer que agora é a sua vitória, que Jesus te ama, Paulo, quando prega no Areópago, está em Atos dos Apóstolos, ele disse: arrependei-vos. Mas nós vivemos numa sociedade que as pessoas não gostam de ouvir que estão erradas. Já prestou atenção? Tu quer você perder um amigo, você pode chegar com a maior educação do mundo. Irmão, você me leva a mão que falar uma coisa para você? Poxa, aquilo que tu fez está errado. As pessoas não gostam de ouvir. Ou você pode até não perder o amigo, mas que ele vai te dar um coice, ele vai te dar. Vivemos numa sociedade, eu nunca vi uma sociedade tão fraca como agora, que as pessoas não conseguem ouvir, como se errar é humano, irmãos. As pessoas não gostam de ouvir que estão erradas. E às vezes coisa mínima. Outro dia eu falei para uma jovem que ela tinha cometido um erro. A jovem quase me atacou. E depois ela até chorou. Gente, o problema do ser humano não é o pecado. O pecado já foi resolvido na cruz. Qual o problema do homem, irmãos? Reconhecer o erro. Arrependei. E agora vamos para o Apocalipse. O que fala no Apocalipse? Está lá nas cartas do Apocalipse, todas elas. Arrepende-te. Volta ao primeiro amor. Pratica as primeiras obras. E hoje, no finalzinho, onde nós temos uma igreja fraca, uma igreja que faz vexame nas redes sociais. Eu não acredito, irmãos, como alguém tem coragem de me pedir solicitação de amizade, crente, trajando roupas que ela deveria usar junto com seu esposo no quarto. Que isso, irmãos? A que nível chegou as pessoas? Irmãs que entram no supermercado com roupas que ela deveria usar para o seu marido no quarto. Como que é isso? Que igreja é essa? Uma igreja que quando você abre no YouTube e você clica pastores que se suicidaram, vem uma tira e vai e não para mais. O que há com a igreja? Que tanto crente se suicidando. Será que Jesus mudou? A palavra fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, uma das armas que o inimigo tem para tentar te enganar é dizer que você não é feliz e dizer que Jesus morreu na cruz para te dar uma casa própria. Que você não é feliz porque você não tem isso ou aquilo, não tem o marido que você quer, a esposa que você quer, a casa que você quer, porque você não tem o canudo da faculdade que você quer. Mas quantas pessoas no mundo, nesse exato momento, em alguma parte do mundo, alguém vai tirar a sua vida tendo tudo aquilo que você quer e acha que não é feliz? Nunca houve tanto suicídio por parte de pessoas que deveriam ser felizes porque ele tem aquilo que você está sofrendo porque não tem.
Concluímos aqui o quê? Que a paz, a felicidade do homem só consiste em uma coisa: ter Jesus no seu coração, se aproximar dele arrependido e dizer: Senhor, sou pecador, dependo da tua graça, eu quero viver contigo. Que foi para isso que ele morreu. Jesus não morreu para nos dar casa própria, carro importado. Não, ele nos deu, ele morreu na cruz, sabe por quê? Está lá. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Quando você entra nisso, os seus pecados são zerados, mas é necessário, antes de entrar nisso, você se arrepender. E o que é essa reconciliação? Simples. Nisso que ele crava na cruz a cédula contrária a nós dos nossos pecados, ele dá uma condição para nós, eu e você, sermos algo que ninguém era na velha aliança: ser templo do Espírito Santo. Por isso que você não vê no Velho Testamento um versículo como esse que está em Coríntios: temos um tesouro em vasos de barro. O que é isso? É o Espírito Santo morando em nós. E para que o Espírito Santo está em nós? Esse fogo é para poder assar esse cordeiro que é a palavra e te fazer nova criatura, a você vencer a sua carne e viver o que você nunca viveu, a ter uma paz que você nunca teve, uma paz que o dinheiro não pode te dar. Agora, a outra arma é sempre a palavra. Então, ele usa a palavra para te enganar. Ele usa a palavra, te dizendo coisas que não estão na Bíblia, tirando o texto do contexto, inventando um pretexto, e te fazendo, e te fazendo pensar aquilo que não é uma realidade. A outra arma que ele usa, e essa é para prender as pessoas, essa é pesada. Essa o diabo nem usou contra Jesus, porque ele sabia que não ia dar certo. Ele tentou de outra forma. Eu poderia falar de outras armas que ele usou contra Jesus, mas eu vou falar uma que ele usa contra a igreja o tempo todo. A palavra fala que Jesus chega e encontra com a mulher samaritana, e acontece tudo aquilo. Ele fala que tem uma água para dar para ela, que se ela beber, iria fazer uma fonte que saltava para a vida eterna. E a conversa vai rolando e vai rolando, mas o ponto alto daquele diálogo com a mulher samaritana é que ele vai dizer assim: olha, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, irmãos. Em espírito e em verdade. Pode ser aqui nesse galpão, pode ser lá debaixo de uma árvore, num navio, na selva, na praça. Em espírito e em verdade. Ele fez algo que era impossível à lei. O que aquele diabo faz? Ele pega o Velho Testamento, para quê? Porque com o Velho Testamento, ele consegue dominar as pessoas. Olha que coisa! A forma mais fácil de você dominar alguém é, ao invés de usar a nova aliança, é usar a velha. Então, observe o texto que nós lemos. No 20 fala: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Para quê? Porque que unção dos santos é essa? Qual é a unção dos santos que está em nós, irmão? O Espírito Santo, que eu falei que mora em nós. E se nós lermos a palavra, se estudarmos a palavra é em nós. Não é isso? Como é que, quando Paulo fala de Cristo ser formado em nós, como é que Cristo se forma em nós? À medida que vamos estudando a palavra, entendendo a palavra, ela vai crescendo, e quanto mais estudamos a palavra, automaticamente ficamos mais parecidos com Cristo. Não há nenhuma receita surreal, é a Bíblia pela Bíblia. Então, por que algumas pessoas estão ouvindo
a palavra desses anticristos? Por que será? Porque eles pegam a palavra, para quem não estuda a palavra, e torce do jeito dele. E você talvez vai perguntar, qual é o lucro que eles têm quando pegam o Velho Testamento e distorce? Dominação. E as pessoas estão tão alienadas da Bíblia, que a palavra fala em Tessalonicenses, que eu não vou abrir, que todo mundo conhece, que o anticristo se assentará como no Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Gente, a Bíblia está ali explicando, tranquilamente, e num olhar, não precisa nem ser um olhar cirúrgico não, há um olhar, a grosso olhar, as pessoas já identificam o anticristo. Tem um púlpito. Como é que é a cadeira de alguns pastores, igreja? Não é uma cadeira, né? É um troninho. O lobo mau chegou, o lobo mau nem se disfarçou de vovozinha. Ele veio com chifre, com dente, com cara de lobo, e o povo bate palma. Amados, Jesus era tão humilde, que para poder identificar, cara, tu acha que Jesus andasse como como andam alguns pastores? Você acha que Judas precisava de beijar? Facilmente saberia quem é Jesus no meio dos discípulos. Judas teve que beijar Jesus, porque ele se vestia como os outros. O lobo mau chegou, com dente de lobo, com cara de lobo, e senta no templo de Deus, coloca um trono no púlpito, aceita a adoração. Eu fiquei perplexo esse dia, eu não acreditei no que eu vi. Culto de aniversário do pastor, não, culto de adoração ao pastor, no púlpito um trono, mas um troninho bonito, e o culto todo era assim: pastor, meu pastorzinho, você, e era só para ele, e ele aceitando toda aquela adoração. Tinha até gente vestido de judeu. As pessoas recebem a adoração que é do Senhor, e é por isso que eles estão se suicidando, porque ninguém pode receber a glória que só é de Deus. Ninguém toca na glória de Deus e fica impune, ninguém. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder e a glória pertencem a Ele. Ninguém, irmãos. E o povo aceita, normal. Irmãos, eu não estou dizendo que não devemos respeitar os nossos pastores. Eu particularmente respeito o meu pastor presidente, admiro, honro ele. Tudo que eu posso fazer, que ele me pede, eu faço. Isso é respeito, é amor. Mas não podemos adorar homens. Mas a arma fundamental que eles usam é o Velho Testamento. Então, não dá para fazer um estudo, mas iremos falar algumas coisas básicas do Novo Testamento, baseado no que nós falamos anteriormente. Vem a hora, e chegada é, em que os verdadeiros adoradores me adorarão como? Em espírito e verdade. Paulo, quando chega em Romanos capítulo 8, ele fala: a lei do espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Quando João Batista começa a pregar, começou uma nova aliança, a lei do espírito, ok? Então, existem algumas coisas que são peculiares à velha aliança e outras à nova. Bom, a velha aliança, por que foi criada a lei? Está lá no livro de Romanos. Pastor irmão Anderson, pastor irmã Cláudia, pastor Amanda, veja bem o que está escrito ali no livro de Romanos. A lei foi feita para os pecadores. Então, veio a lei, evidenciou o pecado, porque os homens eram tremendamente pecadores e precisavam de uma lei dura. Por que a lei era dura, igreja? Simples, não tinha acontecido o que iria acontecer na nova. O que iria acontecer com a nova foi profetizado pelo profeta Ezequiel. Colocarei em vós o meu espírito, Pentecostes, tirarei de vós um coração de pedra e colocarei um coração de carne. O homem não conseguiu cumprir a lei porque o coração dele era de pedra, porque ele não tinha dentro dele, o homem na lei não tinha dentro dele o Espírito Santo. O Espírito de Deus até operava sobre eles, dentro não podia morar. Por quê?
Porque havia uma acusação contra nós, irmãos. Nós, eu e você, todo mundo, éramos dignos de morte, mas Ele morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos ser templo. Então, a profecia era essa: tiraria de coração de pedra, colocaria o coração de carne. E isso faz, não parece, mas faz toda uma diferença para se entender velha e nova aliança. E Jesus, quando ele vem pregar no Sermão da Montanha, ele deixou todo mundo doido. Por quê? A lei, as penalidades eram a morte. Não era isso? Adulterou, morreu. Amaldiçoou o pai, morreu. Não consigo nem imaginar a cena, né? Uma criança de 12 anos amaldiçoou o pai e a congregação apedrejar. Não consigo nem imaginar, mas era assim. Aí Jesus chega no Sermão da Montanha e começa a pregar. Talvez se fossem os pregadores da agora, ele ia chegar: Moisés arrochou muito, eu amo vocês, eu vim trazer o amor, só love. Não. Ele fala: ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Como é que foi? Não adulterarás? Tá bom. Quem adulterar? Só que eu vou dizer uma coisinha para você, vou dar uma refrescada para vocês. Lá era se adulterar, se você ficar cobiçando, se fosse para hoje, se você ficar de olho no Big Brother, se você quer ficar olhando nessa novela imunda, cobiçando, você já é digno de morte. Aí os discípulos olhou para ele: como é que eu faço? Depois ele fala assim: olha, ouviste o que foi dito? Amarás os teus amigos, aborrecerás os teus inimigos. Isso já era um adendo que eles fizeram, que na lei mesmo não tinha isso. A coisa era tão séria que eles fizeram um adenozinho na lei para melhorar para eles. Aí Jesus falou: eu vou dar uma melhorada aqui agora, tá? Eu vou dizer para vocês uma coisinha: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldize, que se você amar só os seus amigos, os publicanos fazem o mesmo. Os discípulos piraram, ficaram loucos, o negócio já estava sério, ele piorou ainda mais. Por isso que muita gente foi embora, irmão. O troço já estava... Só que eles só não pensaram só uma coisa: na lei haviam punições graves. Na nova aliança não tem, aparentemente. Na lei, quem adulterava era morto fisicamente. Na graça não, mas morre espiritualmente, o que é pior, né? Parece que é, mas é pior. Só que a graça é mais rígida do que a lei. E por que Jesus arrochou mais a nova aliança? Simples, porque ele sabia que depois da morte dele, ele ia cravar na cruz o meu e o teu pecado, e ele ia dar uma condição que não havia na lei, porque agora não era sangue de bode nem de touro, agora era o sangue de Jesus, e você iria vencer a cara, ia ser a nova aliança, e você ia conseguir fazer aquilo que ninguém conseguia fazer: amar o teu inimigo. Simples assim, irmãos. Irmão, isso não é evangelho novo não, isso é evangelho velho que não se prega mais, porque não é agradável. E quando a igreja vira um comércio, a pegada é agradar o... Como é que se fala? O cliente. A igreja do passado, irmãos, o povo não era convidado a ver Jesus. Sabe por que o povo vinha Jesus? O camarada estava no trabalho, aí eu olhava para o camarada lá, o camarada fazendo tum no dedo. Jesus. O outro só tropeçou, xingou um desse tamanho. Jesus. O bebê está sangrando, e falou: Jesus, esse cara é doido. O outro vinha, a paz, o gozo da salvação que a igreja do passado tinha, atraía as pessoas, batiam, queriam entrar, não eram convidadas a vir. A história mostra que até apelo, quem quer receber Jesus, nem havia nos escritos das igrejas do passado. Não, irmão, alguém já viu uma empresa, uma mega empresa, ficar bajulando alguém para entrar? Bom, lá em casa, eu nunca botei um pote de sorvete e falei assim: gente, alguém de vocês quer comer sorvete? Ou vocês fazem dentro da casa? Um potinho de Nutella na geladeira? Vai durar quantas horas? Pois é, irmãos.
Só que se perdeu a presença porque se tirou a palavra. Mas voltando, por que é que a nova aliança foi tão arrochada? Por quê? Porque ele sabia que ele ia fazer o nosso coração virar coração de carne. Porque o Espírito Santo, ele é espírito de quê? De liberdade, liberdade para amar, é espírito de paz para perdoar, é espírito de amor, é espírito de moderação. Era isso, irmãos. Ou então não existe evangelho. Então vamos fazer um curso para ser uma pessoa boa. Então, coração de carne, né? E ele falou ainda mais, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aquilo que parecia pesado para os discípulos, que Pedro falou, quem pode receber essa palavra? Agora, eles viriam que era fácil. Por quê? Porque ia acontecer o que Paulo ia dizer lá na frente. Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa carne é neutralizada pela presença do Espírito, Espírito de paz, de alegria, de moderação, Espírito de fortaleza. A pergunta é, uma pessoa cheia do Espírito Santo, precisa de pregar para ela a lei? Se você não dizimar, tu é ladrão. Tu acha que precisa? Você viu, Paulo puxou a orelha de geral, é ou não é? Na igreja de Gálatas, parece que ele meteu foi o pé na porta. Blá! Observe o livro de Gálatas, não tem nem saudação no início. Ele já chega arrombando a porta. Eu estou perplexo. Vocês começaram pelo Espírito, terminando pela carne. Mas tu não vê um minuto Paulo fala assim, olha, vocês não estão dizimando. Quando começa o evangelho, como é que foi? Pentecostes, gente curada, aí ele chegou, olha, agora, cada um de vocês que tiver 10% vai dar. Teve? Não, pelo contrário. Sem ninguém mandar, o que eles faziam? Vendiam quem tinha muito, para poder ajudar quem tinha pobre. Sabe o que é isso? Coração de carne, cheio do Espírito Santo, não precisa de ter prisões, não precisa de ter força, não precisa de treinamento para poder ensinar o marido a amar a sua esposa, é a presença do Espírito, em Espírito e em verdade. É o Evangelho, irmão, é a Bíblia pela Bíblia, coração de carne. Mas hoje eles preferem o quê? A velha aliança. Se você não dizimar, irmãos, fizeram um concílio, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, porque alguns queriam voltar a guardar a lei. Nesse concílio foi estabelecido o que queria se guardar: não comer com sangue, idolatria, prostituição, fornicação. Em momento algum naquele concílio se falou de dinheiro. Por que será, hein? Você acha que eles esquecer logo do dizimão? Irmãos, o dinheiro responde por tudo. Já prestou atenção como é que o dinheiro responde? Está lá, o Salomão escreveu lá, está lá em Provérbios, Provérbios Eclesiastes fala assim, para se fazer festa, se convida os amigos, e o dinheiro responde por tudo, irmão, dinheiro, saúde, dinheiro, é tudo. Você acha que homens inteligentes, como eles eram, eles não iam esquecer de falar, olha, e o dizimão, hein? Não falou, porque não precisa, irmãos. Eu nunca vi um crente cheio de Espírito Santo fechar a mão para a igreja. E por que também? Foi lido aqui. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos crentes, nós somos benditos com o crente Abraão. Você viu em algum lugar lei para Abraão dizimar? Por que ele dizimou? É a mesma coisa nós, irmãos. Só que não precisa de botar dízimo. Há pessoas que não podem dar 10%, ajuda a igreja com 5%. E há pessoas que podem dar 20%, 30% e dá muito mais. Por quê? Quem tem o Espírito Santo, irmão, não precisa de ficar espetando. Tipo, se você faltar o culto, você está no banco. Isso é coisa de lei, irmãos. Nova aliança, jugo suave, fardo é leve, em espírito e em verdade. Então, uma das armas do anticristo é usar a palavra. Se você não dizimar, você é ladrão. E se você é ladrão, obviamente você não vai para o céu.
Mas a lei e os profetas duraram até quando, irmão? A lei e os profetas duraram até João. Por que teve que durar até João? Porque não ia precisar, irmãos. Para que Jesus ia morrer se ia precisar de continuar com toda essa pressão que havia na lei? Irmãos, e outra coisa, hein? Observa bem. A Bíblia fala que o homem era tão duro de coração. Olha, observa bem. Vou repetir. Coração de carne, coração de pedra. Nova aliança, coração de carne. Alguém pergunta: Senhor, por que Moisés deu a lei do divórcio? Ele fala: pela dureza dos vossos corações. Aí eu vejo hoje em dia, pastor largando a mulher, viveu 30 anos com a esposa, agora incompatibilidade de gênios. A mãe de seus filhos não consegue amar, de repente está perto da, como é que é o nome? Menopausa, aí não consegue. Duvida, irmão. Um crente cheio do Espírito Santo, quando a esposa ser arrogante, nervosa com ele, é a mãe dos meus filhos, é amor, espírito de paz, espírito de amor. A paz que está nele inunda ela. Meu marido, me perdoe. É assim que funciona. Espírito é verdade, irmão. Autoridade para poder vencer a carne. É uma luta constante, a carne lutando contra o Espírito. Só a presença do Espírito de Deus em nós que nos dá isso. Então, dureza do vosso coração. Nova aliança, coração de carne. Então, por que eles usam isso? Porque, olha, o homem era tão duro de coração que ele deu a carta de divórcio. Sabe o que os homens iam fazer se Moisés não dá a carta de divórcio? Não? Tá a mulher, o marido lá, lavrando, aí ele de repente jogava ela na cova. Ai, minha esposa caiu. Eles eram assim, irmãos. Lê lá a lei. Irmãos, as pessoas não param para pensar que estamos numa nova aliança, eles querem viver a velha. Irmão, você consegue imaginar Samuel? Vamos colocar aqui uma cena, eu sei que vai ser bizarra, mas é o que aconteceu, irmãos. Eu não sei como é que alguém consegue querer viver a graça ainda na lei, querendo dominar as pessoas com pressão psicológica. Se você não dizimar, você vai... Já vi pastores que se não dizimar vai pegar um câncer. Pelo amor de Deus, irmão. Por que tinha que fazer assim? Eles iam matar mulheres, eram duros de coração. E o dízimo? Como é que era o dízimo? Se você não dizimar, você é ladrão. E se você dizimar, tem a promessa de... Tinha que fazer isso tudo para o camarada dar o dinheiro, senão o pessoal não ia dizimar mesmo. E mesmo com tudo isso, Israel ainda roubava no dízimo. Mas por que tinha que ser daquele jeito na lei? Porque eram duros de coração. E hoje, os anticristo que se infiltraram na igreja, quer ver você perder um amigo pastor, é você pregar contra o dízimo. Não, irmão, o dízimo não toca nisso não. Claro, irmão, não se paga nada sem dinheiro. Mas nós não estamos aqui, irmãos. Algum dia que eu falei para alguém pagar dízimo? Não estamos aqui. Não estamos pagando as nossas contas. Mas eu queria uma igreja que tivesse... igreja que tivesse... um púlpito de granito, ar-condicionado, LED, igreja, amados. A outra arma do anticristo é dizer para você que isso aqui é igreja. Isso aqui não é igreja não, irmão. Igreja somos nós, isso aqui é um galpão. Hoje, eu vejo pessoas gastando muito mais dinheiro em templos do que no templo. Olha Atos dos Apóstolos, olha Coríntios, onde era usado a arrecadação da igreja, suprir quem precisava, dividir para que houvesse igualdade. É assim? Claro que não. Mas por que eles, por que eles fazem você idolatrar o templo? Não sabe? 2 motivos. Motivo 1, para ganhar o teu dinheiro. Clica aí no Google e vê quantas igrejas estão vendendo aí, comprada com dízimo das pessoas. Agora eu entendo, o povo dizimou, fez a igreja, agora eles vendem a igreja e fica com dinheiro. Deixa para lá isso aí. Qual é o outro motivo? Para te prender. Se eu falo que isso aqui é igreja, isso aqui de concreto, essa coisa bonita aqui, é igreja, e você ajudou a construí-la, tu fica preso, né? Eu vou sair dali nada, né? Poxa, ajudei a construir aquilo ali com o meu dízimo, eu vou embora, eu já vi gente falar, eu vou embora nada, vou deixar para outro. Pois é, a maneira mais fácil de agarrar você em algum lugar, é dizer para você que isso aqui é o templo, aí você adora, e você não quer sair. A coisa mais fácil do mundo é grudar alguém numa organização, por isso tem torcidas de futebol, tem partidos políticos.
É mais fácil você juntar um povo para gritar a placa de uma igreja do que formar Cristo nas pessoas. É mais difícil. A porta é estreita, é apertado o caminho. Já percebeu como fazer o certo? Sempre é mais difícil. Primeiro que começa o efeito manada, né? Todo mundo segue a multidão. Eu sei que tem muita gente que talvez vai clicar nesse vídeo. Ô pastor, eu nunca vi ninguém pregar assim não. Pois é. No Pentecostes também, muita gente não foi, né? Só tinha 120. Mas por que a maioria prega desse jeito? Ué, você escolhe, segue a multidão ou segue a palavra. Não vou nem seguir a mim, segue a palavra. O povo está o tempo todo seguindo a manada. Você vem com o teu carro, aí você vê uma galera voltando, o que tu faz? Volta também. Você chega num conglomerado de comércio, aí você vê um cheio, outro cheio. Tu vai naquele restaurante vazio? Nem eu. É claro que a comida é ruim. Só que no Evangelho não é assim. E por que Jesus fez assim? Para poder testar a nossa personalidade. E porque é estreita a porta, é apertado o caminho. Aí você tem duas escolhas: ou você segue a multidão, ou você segue a palavra. Só que alguns pregadores de hoje são covardes. Eles estão mais preocupados em quantos likes vai ter o vídeo. Eles estão mais preocupados em quantos seguidores do que em falar o que Deus manda falar. Eles não têm um exemplo do pregoeiro da justiça. A Bíblia tem uns títulos muito legais, né? Davi, homem segundo o coração de Deus. Noé, pregoeiro da justiça. Tadinho da igreja de Noé, né? Tinha só 100 pessoas, né? 50 pessoas a igreja de Noé? Quantos? 6 pessoas. O cara prega há mais de 100 anos, irmão. Constrói de lambuja uma arca, o velhinho, e não muda a pregação. Hoje a preocupação com a quantidade é sempre grande. Eles começam a olhar assim: a igreja do outro está... Aí, irmão, eu vou fazer um negócio aqui, porque a igreja do fulano está mais cheia que a minha, eu vou colocar uma besteirinha aqui, umas menininhas dançando aqui, para chamar o pessoal, e faz. Por isso que a igreja está doente, porque o atrativo disso aqui é Jesus, irmãos. Se Jesus não é o centro do Evangelho, não há Evangelho. Então, uma das armas do anticristo é fazer você pensar de forma alienada. Observe Jesus, irmãos. Jesus vai pregando, multiplicando o pão, transformando água em vinho, multiplicando o peixe. Aí ele passa lá para o outro lado, né? Jesus era muito educado, né? Aí o povo, eu imagino, quer me dar alguma coisa de presente? Me dá um peixe. Quer me convidar para comer na tua casa? Peixe. Aí, imagina o peixe que Jesus multiplicou, né? Eu queria estar lá. Aí o povo vai todo mundo atrás dele lá. Aí quando chega, que ele passou para o outro lado do rio: ô Jesus, onde é que você estava? Nós estávamos te procurando. Aí Jesus podia falar assim: eu estou aqui, ó, cheguei, pessoal, olha eu aqui. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão e do peixe que vocês comeram. Jesus não é refrescável, irmão. Continua a leitura, lá na frente ele vai dizer assim, ó: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. É mais ou menos essa pregação aqui, né? Vai ter gente que vai sair do canal. Meu canal é assim. Meu não, né? O canal da igreja é assim: ele sobe, não desce. Com essa agora que eu bati no anticristo, vai dar uma descida. Eu vou fazer o quê? Meu compromisso é com o Pai. Enquanto essa paz dele estiver em mim, enquanto a unção dele estiver em mim, eu estou tranquilo. Aí, um foi embora, o outro foi embora, o outro foi embora. Aí Jesus ficou olhando assim: se é os pregadores de hoje, gente, peraí, calma, eu estava brincando, você não deixou eu molhar o bico, vem cá, volta todo mundo. Não, pensando bem, comer carne e beber meu sangue é muito forte para vocês, né? Vamos comer uma pizza? Não, ele não falou nada. Ele vira para o discípulo e pergunta: quer ir embora também? Quer ir embora também? E o que Pedro fala? Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu multiplica pão, se tu multiplica peixe, se tu vai me dar a casa, eu estou sabendo que tu vai me dar uma casa própria. É isso que Pedro falou? Não, irmãos. Para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens a palavra da vida eterna, irmãos? Eu não posso mudar.
Tem gente que acha que eu acho maravilhoso pregar dessa forma. Eu não vou me enganar. Eu já tentei pregar de outro jeito, para agradar, o povo bater palma. Mas eu senti um vazio. Nós, seres humanos, temos em nós uma necessidade de aceitação. E quando somos perseguidos, nós tendemos a querer mudar a trajetória. E eu vi que não valeu a pena. Se eu pudesse escolher de mim mesmo para pregar, eu pregaria outra coisa. Pregaria sim. Oh, como eu pregaria. Porque de repente amanhã eu vou ter um comentário, alguém vai me ligar e vai dizer: puxa, pastorzinho, você não está muito azedo, não? Não, irmão, é a palavra. É a palavra. Por que será que hoje tem tanto crente em depressão? Por que tem tanto crente com síndrome do pânico? Porque falta a palavra verdadeira. Estão enfeitando. É a palavra da vida eterna, irmão. E a arma do anticristo é essa: pegar a palavra e torcer. As pessoas não querem um Jesus invisível. Ele disse: o reino dos céus não vem com aparência exterior. Irmãos, pregar o evangelho é um contato de risco. É um contato de risco. Se Jesus não tiver, não tem jeito. Mas quando eles tiraram a palavra, irmãos, o motivo fundamental que o Espírito Santo se manifesta em qualquer lugar, sabe qual é? Não. Assar o cordeiro, não foi assim a Páscoa? Não tinha que ser assado? Assar o cordeiro. Jesus disse: olha, quando eu mandar o Espírito Santo, ele vai fazer uma cosita, ele vai me glorificar. Como que o Espírito Santo glorifica Jesus? Primeiramente assando a palavra. Assando essa palavra. Mas se eu não prego a palavra, como ele vai assar o quê? É isso que ele faz. Glorifica. E qual outra forma? Quando o pregador tem coragem de, ao invés de fazer lavagem cerebral e dizer: oh, essa igreja é isso, oh, eu sou isso, ele engrandece Jesus. Mas olha, o que as pessoas querem hoje em dia? Elas não querem Jesus. Elas querem um pregador que fala: pessoal, eu estou aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, olha, eu vou apresentar para vocês o pastor fulano de tal, ele é PhD, ele tem 4 livros escritos, e aí ele fala tanta coisa do pregador, que você já acha que o pregador é Deus. Olha o que Jesus falou: eu venho em nome do meu Pai, muitos virão no seu próprio nome e vocês vão aceitar. E é assim, o povo prefere mais quem vem em seu próprio nome, o nome da sua placa, do que quem vem em nome de Jesus. E aí o camarada vende o que o povo quer. O reino do céu não vem com aparência exterior. A ovelha escuta o quê? A voz do pastor. Mas como se vende evangelho para clientela, né? Para encher, então eles querem colocar algo visual, que chame a atenção. Então, tem que colocar, o Espírito Santo sai do lugar, não tem mais a luz. Por quê? Ele vem passar a palavra, não tem palavra, canta, coreografia, 10 minutos a palavra, o Espírito Santo sai. Glorifica o nome, ele sai. Aí tem que fazer o quê? Para iluminar o ambiente, colocar luzes piscando. Não tem a glória de Deus, fumacinha saindo. É desse jeito, irmãos. Nós só temos 2 opções: ou trazemos o cordeiro para ele vir assar o cordeiro, ou então temos que botar meninas para dançar, luzinha para piscar, fumacinha para sair. Não tem outra alternativa. Então, é a mesma coisa que aconteceu com Paulo e Barnabé. Eles oraram, o paralítico ficou curado. O pessoal daquela cidade correram, trouxeram touros e grinaldas, e dizendo que eles eram deuses. Um chamava de Júpiter e outro de Mercúrio. Quando eles provaram que eles não eram deuses coisa nenhuma, 1 hora depois, aquela mesma galera que queria sacrificar para eles, deram uma coça neles. Paulo ficou quase morto de tanto apanhar. Hoje é desse jeito, irmão. Hoje você chega para uma plateia e fala: olha, a minha credencial, eu estudei, a minha faculdade de teologia é essa, eu faço isso, eu tenho tantos livros escritos, eu tenho tantos seguidores, e faz ele ser adorado por uma plateia, porque se ele falar de Jesus, eles não querem. Não, eu não quero nada que seja invisível, eu quero ver e tocar. E foi o que aconteceu com Paulo e Barnabé. E o anticristo faz a mesma coisa agora. Ele se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus, e faz
todas as coisas, características do anticristo. Observe o que diz aqui, ó, 23, 22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Irmãos, como é que eu vou negar o Filho, irmão? Quando eu nego a palavra. Ele é a palavra. Está lá no Apocalipse. Eu vi um homem com as suas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele é a palavra. Quando eu nego a palavra, eu invento um evangelho que não é a palavra, eu estou negando Jesus. Irmãos, a coisa é tão séria, da ignorância teológica das pessoas, que eles negam Jesus na cara de pau. Bom, a velha aliança acabou. A velha aliança foi feita com sangue de touro, cabrito, carneiro, ok? A nova com sangue de Cristo. A Bíblia fala que o novo concerto, está em Hebreus, envelheceu o primeiro. Então é coisa velha, né? Aí você compra uma máquina de lavar novinha para sua esposa, aí o que ela faz? Tu chega lá, ela está lavando a roupa no tanque. Você vai bater palma para ela? Não, né? Você está pagando a prestação da máquina? Suando para pagar, e ela vai usar o tanque. Que isso, esposa? Não, estou guardando ela. Eu gosto mais de lavar aqui. Irmãos, as pessoas, a ignorância teológica é tão grande, que eles fazem aquilo que está no livro de Jeremias, que não se poderia construir outra arca. Eles fazem réplica da arca e colocam no púlpito. Isto é uma afronta a Jesus. Isso é um escárnio à cruz. Se a velha aliança não resolveu o problema, que para que tenha a nova, ele pagou um preço de sangue, eu vou pegar uma arca antiga e colocar no púlpito. Isso é uma afronta a Jesus. Isto é o anticristo. E como eles não lêem a Bíblia, eles aceitam isso e acham maravilhoso. Maravilhoso nada, irmãos. Maravilhoso é a nova aliança. Maravilhoso é entender que Ele nos amou primeiro, Ele morreu por nós para trazer a nova aliança. E por que eu vou trazer objeto judaico para dentro da igreja? A minha igreja vai ter festa da cabana. Pelo amor de Deus, irmãos. A igreja está morrendo, está doente por causa disso. Estão negando Jesus. Quando nega Jesus, o Espírito Santo sai. E a palavra fala: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Simples assim, irmãos. O Espírito Santo está triste, porque o lugar chamado de culto, casa de oração, é casa de comércio. Judaizantes, culto para as pessoas. Eu não gostei de culto, não gostei. Esse pastor da cabeça branca aí, ele não prega uma mensagem incentivadora, ele só prega, não, nessa igreja eu não volto nunca mais. Stop. O culto é para quem? O culto é para Deus, irmãos. A pergunta é: o Espírito Santo quer o quê? Um culto para as pessoas, que se não cantar sai da igreja? Alguém vai mostrar sua performance coreográfica? A Ele a honra, a Ele a glória. Muitas enfermidades estão acontecendo, porque a glória de Deus saiu de dentro da igreja, e a glória de Deus na igreja é o Espírito Santo vir passar o cordeiro. Como ele está triste, por causa do escárnio, por causa da falta de reverência. Hoje está desse jeito. E se eu não pregar, eu estou errado. Mesmo que uma maioria prefere pregar que agora é sua vitória. Então, amados, a maior arma do anticristo contra a igreja hoje é justamente isso: usar a Bíblia. A mesma coisa que ele fez lá no monte com Jesus, pegando a Bíblia e citando parte da Bíblia para tentar Jesus, ele usa agora. E como o povo não lê, o que diz lá? O meu povo foi levado cativo porque lhe faltou conhecimento. O povo não lê a Bíblia, ele come pela mão dos outros nas coisas mínimas. Se a palavra fala que estreita é a porta e apertado o caminho, eles preferem seguir a multidão.
Se a palavra fala que o reino de Deus não vem com aparência exterior, por que eles querem só ouvir os medalhões, os famosões? Eu vi um pastor velho falar para mim uma vez, e eu guardei. O perigo do homem não é quando ele é pequeno, é quando o ministério cresce e ele se perde. Foi assim com Salomão. Então, amados, que nós possamos estar bem atentos, porque a guerra dele é contra nós, e o anticristo, os anticristos estão aí, e a única forma de nós neutralizarmos a arma do inimigo, que é distorcer a palavra, é usando a palavra. Como é que você conhece uma nota verdadeira? Você pega uma verdadeira, coloca junto com a outra. Se for verdadeira, se for falsa. Então, amados, esse evangelho, essa caricatura de Jesus que pregam aí, não bate com o original, nem de longe. O Jesus que eles pregam hoje é uma caricatura horrível do Jesus da Bíblia. Mas a minha alegria é que existem 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Pai. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos estar atentos, ó Deus, para que estar vigilantes, Senhor, para que não vamos ser levados por doutrinas, ventos de doutrina, Pai, que tem levado pessoas, ó Deus, a viverem um evangelho de aparências, de muita alegria, mas em casa não tem paz, no trabalho não tem testemunho, Pai. Eu sei que depois dessa pregação virão muitas pedradas, e eu não vou te pedir que as pedradas não venham, Pai, as calúnias, as afrontas. A minha oração, Pai, é que Tu me dê graça, como deu o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, para suportar, ó Pai, das pedradas, porque, ó Deus, mais importante do que tudo isso é a Tua presença, Senhor. Que a Tua presença continue conosco, Pai. Que a Tua presença não saia de nós, Senhor. Enquanto a Tua presença estiver conosco, Pai, podemos pisar em pedras, em espinhos, que não doem, Pai, porque a Tua graça verdadeiramente nos basta. Obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém.